de 144, né? E ali nós vamos trazer algumas revelações que Deus tem dado para nós, novas direções, enfim. Bom, terça-feira, nós já vamos liberar para as células, e depois eu quero ungir os líderes de célula aqui para uma nova temporada que nós vamos começar terça-feira. Terça-feira começa o ganhar, e aí em todas as células, e aí nós vamos tratar sobre isso. Especialmente na terça-feira nós vamos fazer uma reunião das primícias, vocês lembram, né? Reunião das primícias é onde nós vamos tratar todos esses detalhes. É imperdível a sua vinda aqui, é imperdível a sua presença aqui na nossa terça-feira das primícias, amém? Vamos lá, vamos ler Juízes, olha só, pulou de um lado para o outro, mas esse que está em cima é Juízes capítulo 3, não é 19 também, viu gente? É 31, capítulo 3, versículo 31, de Juízes, essa referência lá de cima, é que foi feito aí no andar da carruagem, né? Carruagem de fogo, lá de casa para cá. Vamos lá, vamos ler esse texto aí, vamos ler. Nenhum homem pode determinar que vou receber, o que vou receber, ou onde vou chegar. O meu caminho está firmado em tua palavra, está firmado em tua palavra. Pois todo aquele que o teu nome invocar, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Eu vou viver. Canta a igreja. A plenitude da promessa. Vou liberar minha fé. Vou liberar minha fé. Vou liberar e cante. Teu nome move o impossível e torna o milagre real. Vou liberar
Só vocês, bem forte. Mais forte. Vou Teu nome move o impossível. Nome de Jesus. E torna um milagre. Eu quero ouvir suas mulheres cantando. Vou liberar minha fé. Vou mais forte. Eu vou minha. Teu nome mó. E os homens, levantem as mãos, os homens. Pegue a mão do irmão que está do seu lado. Não deixa ele botar a mão no bolso, não. Pega a mão isso. Pegue a mão do irmão que está do seu lado aí. Levante bem alto. Sacuda ele aí. Diga: você está pronto para viver uma vida de fé, de vitória, de dar o grito de vitória. Quantos podem dar um grito de vitória nesta manhã? Diga glória a Deus. Oh, as mulheres, vou liberar. Os homens se preparem. Os homens, teu nome move o impossível. Os homens, nome move. Os homens, e torna um milagre. As mulheres, vou liberar minha fé. Vou liberar. Tá lindo. Vou liberar minha fé. Os homens, teu nome mó possível e torna um milagre real. Agora todos, vou liberar minha fé. Eu vou liberar minha fé. Teu nome aqui, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Cante. Nenhum homem pode determinar o que vou viver, ou aonde vou chegar. Oh, aleluia. Cante com fé. Cante vivendo. Glória a Deus. Nenhum homem onde o meu caminho está firmado na palavra, pois todo aquele que seu nome invocar, pois todo aquele que o teu nome invocar, ainda que esteja morto viverá, ainda que esteja morto viverá. Declare: eu vou viver o quê? A plenitude da promessa. A última vez vou liberar minha fé. Vou liberar teu nome, oh Senhor. Diz a tua palavra que em nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Diz a palavra que em nome dEle nós expulsaríamos demônios, falaríamos novas línguas.
e se pegassem alguma coisa mortífera não nos fariam dano nenhum. Aleluia! Teu nome move o impossível e dá. Clamandarabaxeira, barra. Teu nome move o impossível, Senhor. Tu és um Deus de milagres, Senhor. Senhor, todo aquele que precisa de um milagre nesta manhã, oh Senhor, manda os teus anjos. Usa a tua igreja, Senhor. Usa o teu povo, Senhor, para viver dias de milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é como viver em vitórias. Qual é o tema de hoje? Muito bem. A nossa vida, vou falar assim, a vida de crente, gosto muito do termo protestante. A vida do protestante é uma guerra espiritual. É uma guerra, literalmente é uma guerra. Nós temos dupla cidadania. Nós temos a cidadania brasileira, física, como humanos que somos, e nós temos a cidadania celestial, espiritual. Nós somos filhos de Deus. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Quantos filhos de Deus eu tenho aqui nesta manhã? Diga glória a Deus. Então nós vivemos. O que é interessante é que Paulo, quando fala aos Colossenses, capítulo 3, ele diz que nós devemos viver aqui na terra, pensando lá no céu. Imagina isso. Viver na terra, pensando no céu, aonde Cristo está à direita do Senhor, intercedendo por nós. Que coisa tremenda. Aqui é que se estabelece a guerra. Porque a guerra se estabelece porque nós estamos vivendo num mundo materialista, egoísta, num mundo ativista. Vivemos em um mundo alheio, distante de um céu, de uma vida com Deus. E nós vamos ter que conviver com essa vida, com esse mundo materialista, egoísta, ativista, negativo, deprimente, corrupto, sendo e tentando e lutando para ser o contrário, para ser espiritual em vez de materialista, para ser temperante em vez de ser ativista, para ser homem de fé e positivo e viver a palavra e não negativo e não deprimente. Então, para você viver isso, você viver o céu aqui na terra, então você vai viver uma guerra. Vai se estabelecer em você uma guerra espiritual. Paulo já fala sobre isso em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 18. Pode anotar essa referência, você vai ter aí Paulo falando sobre a guerra que existe dentro de nós. Isso fora a guerra que você tem que lutar contra as guerras setoriais. Você tem que lutar para vencer lá no seu trabalho, para vencer na escola, para vencer. Então são essas guerras. Mas há uma promessa de Deus para nós, amém? Posso ouvir amém? A promessa de Deus para Moisés era esta. A promessa de Deus, deixa eu ver aqui. A promessa de Deus para Moisés era esta. E Deus disse: certamente serei contigo. Certamente serei contigo. E isto te será por sinal. Olha que tremendo isso. Que tremendo isso tudo. Então,
nós temos promessa. No livro de Mateus capítulo 28, versículo 20, essa promessa é reafirmada, reescrita. Uma promessa que não alcança só os judeus, através de Moisés, da antiga aliança, mas nos alcança através de Jesus, quando ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações, confirmando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você entende isso? Então, você tem essa promessa de não estar só. Agora, o crente ou o protestante, ele só tem duas escolhas. Quantas escolhas nós temos? Duas. Ou você escolhe viver em derrotas, ou você escolhe viver em vitórias. E quem decide isso é você. Por quê, pastor? Não é Deus? Sim. Deus, o Senhor Jesus, já garante a nossa vitória na cruz. A derrota de Satanás foi na cruz. Mas tudo vai depender da forma como você se comporta. Tudo vai depender da forma de como você se expressa. Existem crentes que vivem uma vida de vitória, mesmo não tendo muita coisa, mesmo não sendo muita coisa, mas vivem felizes, vivem alegres, vivem num mundo corrompido, mas felizes porque a qualquer momento eles podem ser promovidos ao céu. Quando o autor aos Hebreus escreve dizendo: a nossa pátria não é aqui, nossa pátria é no céu. Olha que tremendo. Então, pastor, como é que eu posso fazer para viver uma vida de vitórias? Pronto. Vamos começar, eu quero voltar a ler o texto que originou esse tema. Juízes capítulo 3, versículo 31. Depois dele foi Zangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou Israel. Uma aguilhada de bois. O que é uma aguilhada de bois? Alguém sabe me dizer o que é uma aguilhada de bois? O Berg, ele é lá de Boa Vista do Ramo, ele sabe o que é. Aguilhada de bois é uma vara que na ponta dela tem um arguilhão então ela serve para quê? Ela serve para guiar o boi e para estimular. Então ela tem uma ponta afiada, para cutucar o boi e ativar o boi, motivar ele a andar. E a vara é comprida porque ele vai batendo assim na cabeça, ou então do lado do boi devagar, para o boi ir no caminho correto. Então essa é uma vara, é uma aguilhada. E o texto diz o quê? O texto diz que com essa aguilhada, esse homem matou quantos homens? Quantos inimigos? 600. Um homem só, lutando contra 600 filisteus, considerados inimigos do seu povo. O que isso significa dizer, pastor? Significa dizer, em primeiro lugar, que a sua vitória vai depender de vai depender, a sua vitória, é claro que sem guerra não há vitória. Eu falei que nós temos duas escolhas: ou nós vivemos de vitórias, ou nós vivemos de derrotas. Quem decide como você vive é você.
se você se entregar, se você for negativo, se você não entender que quem faz a vida viver é você, o sentido da vida a partir de você, então, meu irmão, você está derrotado. Se você deixar as pessoas decidirem por você, o mundo decidir por você, então pronto, então você já perdeu a guerra. Então você tem uma coisa muito importante com você: Jesus está contigo, para te dar a direção e para te garantir a vitória. Acorda ele aí que ele está adormecido, dormiu direito. Então, queridos, a Bíblia conta que esse rapaz, ele teve vitória sobre os inimigos. Quantos inimigos ele derrotou? 600. Quantos você derrotou esta semana? Quantos? A guerra travou na sua casa, travou na sua vida, foi travada no trabalho, mas você chegou aqui. E se você chegou aqui, este é um encontro de alegria, de glorificar o Senhor, porque você venceu a batalha. Aleluia! Glória a Deus. Como fazer para viver em vitórias, pastor? O que aconteceu? Primeiro, ter promessas. Você precisa ter promessa. É impossível você se dizer filho de Deus e não ter promessa na sua vida. É impossível. Deus tem promessa com você? Tem, vai cumprir. Por isso que você não morreu. Por isso que a tontura não vai te tirar a tua saúde. Porque você tem promessa, você vai vencer essa batalha. Você vai vencer essa guerra. Você tem promessa? Ó, a Márcia ali tem promessa, Márcia? Vai vencer. Não, aquele que tem promessa se assegura na promessa, olha para a promessa, não olha para a circunstância, não olha para as dificuldades, olha para a promessa. Senhor, eu tenho promessa, o Senhor me deu promessa, e o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então você tem promessa de Deus. Moisés tinha promessa, Moisés recebeu a promessa, Moisés recebeu a missão, Olha, Moisés, eu tenho te escolhido para ir libertar o meu povo lá no Egito. Tudo bem, Senhor, mas e daí, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho nada, eu não sei falar. Você vai. E disse Deus: certamente serei contigo, e isto será por sinal que te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis o Senhor neste monte. No monte é onde o Senhor aparecera para ele. Então nós temos promessa, todos nós aqui que estamos nesta manhã, nós temos promessa. Temos promessa. O Senhor Jesus deixou uma promessa tremenda: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei desamparados, não vos deixarei abandonados. Oh, no reino de Deus não existem moradores de rua. No reino de Deus, porque não existe desistência de paternidade em Deus. O Senhor, Ele é teu Pai, tu és o filho dEle. Então essa promessa é para você: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para viver em vitórias, em primeiro lugar você precisa ter promessas. Todas as vezes que você for questionado pelas circunstâncias da vida, olhe para a promessa que Deus te deu. Olhe para a promessa que o Senhor um dia te prometeu, em nome de Jesus. Em segundo lugar, atue com fé e ação. Por que eu coloquei fé e ação? Havia uma promessa sobre Israel, e esse soldado, ele sabia disso, que havia essa promessa. Zangar sabia que havia uma promessa sobre Israel, uma promessa que o Senhor tinha dado para Abraão, para Isaac e para Jacó.
Porque Deus, Ele é Deus de família sacerdotal. Então Deus é o Deus do Léo, é o Deus do Davi, e é o Deus do filho do Davi. Deus é o Deus de Wilson, é o Deus do Arthur, do Pedro, do João, dos filhos do João, dos filhos do Arthur, aleluia. Deus é o Deus de Elon, é o Deus de Eloá, é o Deus do filho de Eloá, é o Deus da família, famílias sacerdotais para Deus. Então, ele sabia que tinha uma promessa sobre Israel. Quando ele atua não pela possibilidade, porque não há, escute, não há possibilidade humana de um homem com uma vara de cutucar boi, derrotar 600 inimigos. Não há. O que há aí, pastor? Interferência divina, promessa atuante, materializada, promessa materializada na atuação da fé na promessa. Agora, há uma coisa interessante que você precisa entender. Quando o Tiago fala sobre fé, ele diz que a fé sem a ação, o que é? Morta, não adianta. Não adianta você ser um homem de fé, mas não atuar, mas não agir. Agir por fé. E eu encontro vários exemplos na Bíblia de pessoas que agiram por fé. E encontramos também a ação de gente que agia sem fé. Igual aquele capitão lá de 2 Reis, que Eliseu disse: amanhã por essa hora nós vamos estar comendo bem, vai ter prosperidade, vai ter bênção. E ele disse: ainda que o céu se abrisse, isso não pode acontecer, é impossível isso acontecer. Eliseu olhou para ele e disse: vai acontecer, mas você não vai provar da bênção, porque você não creu. Quem não crê, quem não acredita, quem não age pela fé, não viverá uma vida de vitória. No outro dia, a comida estava lá, os alqueires, e o general estava lá na frente do portão, e o desespero foi tão grande, que o povo passou por cima dele, pisou, morreu pisado, viu o milagre, mas não viveu o milagre. Você entende o que eu estou falando isso? Eu estou falando que muitos vivem uma vida de fé sem milagres, uma vida de fé no deserto, nunca saem do deserto, nunca querem melhorar, não querem mudar sua mentalidade, não querem, tem uma mentalidade fixa, uma mentalidade encroada, como diz lá no Maranhão, encroada, uma mentalidade de jirico. Para quem não sabe o que é jirico, é jumento, que é teimoso, que teima em ser o que é, que teima em não mudar, em não se render ao Espírito Santo, em não se render no seu temperamento, na sua vida. E aí não vai viver milagres. Uma coisa é você atuar por fé, outra coisa é você atuar sem fé. Quando você atua sem fé, essa tua atuação vai dar problema, porque onde não há fé, ali existe carne. É quando você atua nos seus momentos, nos seus picos de ira, sem pensar, e depois você senta e vê que vacilou. Então, o que eu vejo nesse homem aqui é ele matando, derrotando inimigos, atuando em fé. 600 ele derrotou com uma vara. Não é porque ele era bom, ele era guerreiro. E Deus, ele sempre faz isso. As razões de nós passarmos por provações, podem escrever isso. A razão de nós passarmos por provações é pelo simples fato que Deus quer agir em nossa vida para ser glorificado. Então, às vezes Deus permite que nós passemos. Moisés se atribula quando chega diante do mar vermelho: vamos morrer. Faraó está vindo aqui do lado com espadas e varapaus, e na nossa frente tem um mar vermelho que a gente não pode atravessar. O que é que Deus disse para ele? Por que clamas a mim? Manda ao povo que marche. Tem que ter ação.
Não, Senhor, eu creio em Ti, por isso eu estou te... O Senhor pergunta para Ezequiel: Ezequiel, podem viver esses ossos? Você tem fé? Sim, Senhor, eu tenho fé, tu sabes. Não, Ezequiel, você tem fé, você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa, você tem que mover o mundo natural, para que haja um agido sobrenatural. Anote essa daí também. Você tem que mover o mundo natural, para que haja um agido sobrenatural, pela promessa que você tem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando você atua só em fé, não, eu sou um homem de fé, eu estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo o meu devocional, mas você não sai para ir atrás de um trabalho, você não consegue sair para fazer um curso, você não sai para para conquistar território, não vai acontecer. Deus vai agir à medida que você dá passos. Eu fico muito impressionado com o que o Senhor diz para Abraão. Ele dá uma promessa para Abraão. Mas veja qual é a promessa de Deus. Abraão, tu vai ser pai de multidões, você vai para uma terra que Ele mostrou a terra para Abraão. Ele disse o quê? A terra que eu te mostrarei. O que significa dizendo isso? Significa que cada passo, cada fase, cada etapa da vida de Abraão, as coisas iam se revelando, porque Deus, Ele age à medida que nós nos movemos, à medida que nós damos passos de fé, então Ele vai revelando os seus segredos, Ele vai mostrando. É muito forte o que Deus tem para nós. Se Deus mostrasse para Abraão que ele ia passar fome, ele não iria. E por que Deus permitiu que Abraão passasse fome? Porque Deus queria ver a atitude de Abraão. Será que nós louvamos a Deus quando nós estamos passando por provação? Atuamos por fé? Abraão desceu para o Egito. Isso para Deus foi uma tristeza, porque Deus mandou fome sobre Canaã, mas queria que Abraão ficasse lá, porque ele ia prosperar Abraão, mesmo no tempo de fome, para alguém dizer: olha só, o Deus de Abraão é o Deus da provisão. Mas ele desceu para o Egito, e Deus se calou para Abraão. Você vai esperar, você vai ler e buscar na Bíblia o que Deus falou para Abraão no tempo que ele estava no Egito. Você não vai ver nada, não vai ver um altar, não vai ver uma palavra. Deus emudeceu, se ausentou. Deus só volta a falar com Abraão no capítulo 15 de Gênesis, quando Abraão volta para Israel, volta para a terra que Deus havia lhe prometido, e lá ele faz um altar, um sacrifício, e ele fica o dia todinho clamando a Deus, e Deus só vai aparecer no final do dia, para renovar a aliança com Abraão. Talvez você não tenha agido por fé, ou talvez tenha agido por fé, mas não tem tido resultados, porque a ação não produziu isso. Hoje o Senhor vai renovar a aliança contigo. O Senhor hoje vai renovar a promessa na tua vida. Quantos podem dizer amém? Em primeiro lugar, eu tenho que ter o quê? Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, eu tenho que ter o quê? Não, mas só tem 4 falando. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu tenho que ter o quê? Promessa. Em segundo lugar, atuar por fé. Atuar com fé e ação. Então ele tem na mão uma vara de enxotar bois. O que era que Moisés tinha na mão? O que era que ele tinha? Uma vara daqui, ó. Cadê, meu Deus? Onde é que eu botei? Ô Jesus, tem misericórdia. Eu anotei aqui. Certamente serei contigo, mas não é essa a passagem. Será que é isso aqui? O Senhor disse: o que é isso na tua mão? E ele disse o quê? Uma vara. O que é que eu vou fazer com uma vara? Era a pergunta de Moisés. O que é que eu vou fazer com uma vara? E o que é que o Sargão lá fez? Matou 600, enfrentou 600 inimigos com uma vara de enxotar bois.
Mas Moisés está com uma vara, e com certeza essa vara aqui era também exatamente para guiar as ovelhas. E aí o Senhor pergunta: o que tu tens na mão? Uma vara, pronto. Não precisa de mais nada. Joga essa vara no chão. E ele jogou e a vara se transformou numa serpente. Se pega, corre atrás da serpente, correu. Pega ela. E por que a serpente? E por que Moisés tinha que pegar? Porque ele tinha que vencer o seu medo. Ele tinha que vencer o medo. O medo é um inimigo que paralisa a fé. E quando você vence o medo, que atua por fé em ação, tudo que é venenoso vai se transformar em bênção e em arma para você. O inimigo tentou prejudicar a tua vida. Aqui eu tenho uma série de pessoas que tiveram suas vidas afetadas no passado. Quem sabe foram atingidos na sua infância, tiveram um problema na sua juventude, na sua adolescência. Isso acompanhou vocês. Mas olha o que eu vou dizer para vocês. Olha o que eu vou dizer. Tudo que vocês passaram até hoje, tudo que vocês passaram até hoje, peguem tudo isso que é veneno da serpente, que é algo mortífero para você. Deus, entregue na mão de Deus isso hoje. Deixa que Deus transforme esse veneno num antídoto para as pessoas. E quando você for curado hoje dessas coisas do passado, toda vez que você for tocar nesse assunto, você vai servir de antídoto para outras pessoas que sejam mordidas pelas serpentes, eles serem sarados, curados e prevenidos. Essa é a razão pela qual Deus permite que passemos por problemas. Deus nunca vai usar desocupados, nunca vai usar gente que não tenha passado por problema, porque quem não passa por problema não sabe resolver problema. Atue com fé e ação. Terceiro, é o terceiro, rapaz, é o meu aplicativo está dando uns problemas assim. Vamos lá, aqui é o terceiro. Seja ousado. Seja ousado. Então, como eu disse, nós temos duas formas de viver. Ou a gente vive atrás das pedras, ouvindo o gigante xingar a gente, todo mundo. Você não presta, você é crente, não tem homem em Israel. Ou a gente se lança como Davi, nas impossibilidades, pela fé, agindo por fé, para enfrentar o gigante, que para todos que estão atrás da pedra isso é ridículo. Quem não vive a fé, milagres e ações de fé é ridículo. Então para eles é ridículo você vir hoje de manhã para cá. Para eles que não vivem na fé, é ridículo você contribuir com a obra de Deus. Eles não vivem, eles estão atrás das pedras, estão movidos pelo medo do gigante. Vai ter vitória, sabe quem? Sabe quem é que vai viver em vitórias? É quem se lançar a promessa, atuar por fé, com ousadia. Era uma ousadia, Davi? Enfrentar Golias? Assim você tem que ser. Não se curve diante das circunstâncias, diante das dificuldades. Intensifique sua vida de oração, intensifique sua vida de leitura da palavra, intensifique a sua vida de comunhão, de intimidade com Deus, e você verá que Deus vai agir por você. 600 homens com uma vara de tangir bois. E por último, não menos importante, use o que você tem. Use o que você tem. Pastor, eu não tenho um carro. Use a bicicleta para ir evangelizar, para ir para o trabalho. Ah, não tenho bicicleta. Use as tuas pernas. Vai a pé. Deixa eu contar para vocês um segredo. Eu estava novo, casado de novo.
E a Gisele era bastante pequena ainda, bem pequenininha. E toda segunda-feira eu tinha que estar aqui na Duque de Caxias. Só que muitas das vezes eu não tinha dinheiro para vir de táxi. Eu morava ali no bairro da Betânia. Trabalhava no distrito. Então, segunda-feira, depois do culto de domingo, depois de tudo, eu era líder de uma igreja ali no Morro da Liberdade. Depois fui para o Educandos. Do Educandos ficou mais distante, porque lá é distante, bastante distante. Oi. E o que acontece? Dia de segunda-feira eu tinha que ir para Duque de Caxias prestar contas. Naquele tempo não tinha a internet para você mandar relatório online. E eu não podia estar lá domingo, porque domingo eu estava na minha missão. Então eu vinha segunda-feira. Como nossos filhos eram bastante pequenos, a Imunda ficava com os meninos e eu vinha andando. A gente já tinha vindo andando domingo. Então, nossa igreja era lá no Educandos, em frente a Panaí. E a gente morava ali na Betânia, perto do Batuque, ali naquela ladeira, no Beco Salustiano. E eu botava a Gisele no meu pescoço, no começo. A Raimunda pegava, naquele tempo não podia subir no púlpito sem gravata, sem paletó. Então a Raimunda botava o paletó e a gravata no braço, levava nossas Bíblias, porque crente também naquele tempo tinha que andar com a Bíblia. Até hoje eu costumo, olha a minha aqui em cima. Então virou uma cultura. E o que acontece? Ela levava, e eu levava a Gisele aqui no meu pescoço, no meu tum-tum, como a gente chama, né? E muitas, não poucas, muitas vezes, a gente tinha que passar no meio de pessoas oprimidas pelo vício. E aí, quando a gente passava, é comovente como Deus te dá autoridade. Nós passávamos no meio. Eu botava a Raimunda na minha frente. Vai, Raimunda, na frente, que eu vou... E a pessoal, vou passar aí um pouquinho aí. Ele se afastava, tinha sempre um que dizia, deixa o homem de Deus passar, deixa o homem de Deus... E eu passava na 13 de maio, cheirando a fumaça da maconha. Chegava na igreja com aquele odor. Não tinha carro, mas eu tinha perna. Eu não tinha dinheiro muitas das vezes. Nunca passei necessidade de fome, irmãos. Mas prosperidade não é ter dinheiro sobrando. Prosperidade é ter fé e ter paz interior sobrando. Eu sempre digo que a fé faz dinheiro, mas dinheiro não faz fé. Então eu não sei, talvez você tenha o básico. O que é que eu tenho, pastor? Você tem vida. Isso já é um presente tanto. E eu estou cheio, eu sei que está cheio de gente no SECOM, nos asilos, que tem parente que tem dinheiro, que tem dinheiro, mas não tem saúde. Eles dariam tudo para estar no seu lugar. Pode acreditar que o desespero de ter um câncer, o desespero de ouvir um diagnóstico, faz com que você considere a sua vida muito mais preciosa do que o dinheiro que existe no mundo. Verdade ou não, Márcio? Você tem isso. Deus tem te dado vida. Deus tem te dado saúde. Por que você vive uma vida de submissão à miséria? Por que você se deixa oprimir pelos filisteus?
Se o Senhor tem te dado uma vara na mão, que vara é essa, pastor? A fé nele, a segurança nele, a confiança nele. Ele tem estado contigo. Ele não te deixa só, Ele tem te dado a vara da promessa. Você tem promessa, eis que estou contigo. O que é que falta? Falta você atuar por fé. Falta você agir por ousadia. Paulo, quando fala a Timóteo, ele diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de ousadia. Então você, crente, você precisa se levantar como alguém que não é um homem natural. Você é um homem espiritual. Você é um filho de Deus. Você precisa atuar com ousadia. Quando Pedro vai com João orar no templo, que encontra o homem na porta formosa, ele diz: nós não temos ouro nem prata, mas nós temos uma coisa que ninguém tem. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aí a promessa se cumpriu. Ele levantou e saiu pulando dentro da igreja. Você tem essa ousadia. Você tem essa vara de Moisés. Você tem a vara lá do nome do bom rapaz lá que eu ainda não decorei aqui, de Sangar. Você tem essa vara que cutuca o inimigo, que faz ele correr de você, que quando ele se aproxima, você consegue derrotar a tristeza, a angústia, a depressão, a dúvida, a incredulidade. Esta vara chamada promessa, cheio de fé, é para você libertar, tanto você quanto as pessoas que estão ao redor de você. Que tremendo isso. Eu queria hoje orar por aqueles que estão aqui nesta manhã. Eu não sei como você tem vivido. Talvez você tenha vivido derrotado, triste, tem vivido a religião cristã. Eu sou crente, mas não tem realizado, não tem experiências sobrenaturais, não tem experiências de vitórias com Cristo. E quando tem, não sabe identificá-las. Mas uma coisa eu garanto para você. Você tem o básico. Você tem a saúde, e você tem a fé, e tem uma promessa de Deus para você. Glória a Deus. E isso é o que você precisa para começar qualquer coisa, qualquer negócio. Você precisa de saúde, de fé, de ousadia e de usar o que Deus tem te dado, a promessa que Deus tem dado para você. Você acredita nisso? Fique em pé em nome de Jesus. Teu nome move o impossível e faz o milagre real. Eu vou. Glória a Deus. Olha aí quem é que está me ligando para mim. Vocês estão vendo? Espera aí que eu vou atender ao vivo aqui. Bota aí no... Pessoal, dá aí um grito de júbilo aí para Pilar. Eu estou na celebração, te ligo já já. Glória a Deus. Vou liberar minha fé. Vou liberar minha fé. Qual é o nome? Teu nome, Levanta as tuas mãos. Deixa Deus te dar a vara de Zangar, a vara de Moisés, te dar aqui hoje o que tu tens em tuas mãos. Deus não precisa de muito para fazer grandes milagres. Deus precisa só de poucas coisas, da tua fé, da tua atitude. O que Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, tu já tem atitude, vence esse medo, em nome de Jesus, vence.
seja uma igreja vitoriosa, uma célula vitoriosa. Oh, glória a Deus, aleluia. Nenhum homem pode determinar que vou receber, onde vou chegar. O meu caminho está firmado, está em tua palavra. Pois todo aquele, bem forte, vamos lá, gente, bem forte. Ainda que esteja morto, diga, vai viver o quê? Cante com fé, cante com alegria. Vou liberar. Eu vou. Possível, não milagre real. Vou liberar minha fé. Vou liberar minha fé. Teu nome move o impossível e torna o milagre real. Oh, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã. Este é o teu povo, Senhor, que vive de milagres, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, sei que esta manhã é uma manhã de milagres. E todos nós temos uma promessa e nós acreditamos, Senhor. Hoje, Senhor, eu sei que o céu se move ao nosso favor. Céus estão abertos sobre cada irmão que está aqui, tanto nos assistindo quanto está aqui na presencial. Hoje é dia, Senhor, de gerar a fé. E eu sei, meu Deus, que o Senhor prometeu que não estaríamos só em momento nenhum. Em momento nenhum o Senhor nos desampara. Aqui, Senhor, chegaram pessoas necessitadas de um milagre. Talvez seja na saúde, na vida financeira, na família, Senhor, na sua vida pessoal, em nome de Jesus. E eu hoje, Senhor, declaro sob tua palavra, na direção da tua palavra, que esse milagre se estabeleça da vida desse irmão. Queridos, vá diante do Senhor agora e declare: Senhor, eu tenho aqui nas minhas mãos a fé. Está aqui a fé, e é com essa fé que eu vou diante desses inimigos. Eu vou diante do inimigo da família, eu vou diante do inimigo financeiro, eu vou diante do inimigo, Senhor, dos inimigos que tem contra lá no meu trabalho, contra a minha vida. Esses inimigos hoje eu vou, Senhor, eu vou com a fé, porque eu declaro que eu sou mais que vencedor. Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor, e eu sou. Eu me aproprio hoje, diga isso ao Senhor. Eu me aproprio desta palavra, eu me aproprio dessa promessa, e eu vou viver o milagre, porque eu ativo a minha fé hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro bênçãos sobre a nossa casa, eu declaro bênçãos sobre tua casa, meu irmão. Eu declaro milagre, eu declaro que essa semana, se você tiver fé, se você acreditar, se você crer, se você confiar, você vai viver os maiores milagres da tua vida. Você vai viver os maiores milagres que acontecem, porque a palavra diz, o Senhor Jesus nos disse que nós faríamos e viveríamos
maiores milagres do que o que ele fez. Então, o que é um homem e uma mulher ousada, um homem e uma mulher de fé, muda a circunstância, muda situações. Por isso hoje eu quero que você bote a mão no seu coração e ministre um dom tremendo de fé. Senhor, eu me aproprio hoje da fé, eu vou viver, eu vou gerar fé dentro de mim, porque eu não quero viver circunstâncias, eu quero viver a promessa, e assim vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Levanta suas mãos e declara: eu creio, eu acredito, eu vivo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sente só mais um pouquinho. Oi, glória a Deus, né? Palavra tremenda, que a gente possa ficar durante essa semana refletindo o que Deus tem para nós. E uma das coisas que fazem com que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida é quando nós entendemos o ato de ofertar e de dizimar. 2 Coríntios 9:7 fala assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, que a gente possa entender isso quando vamos ofertar e dizimar, que a gente possa fazer isso com o nosso coração, sempre, nossa, meu dízimo esse mês vai ser alto, e aí você dá, né, segurando assim, que nem vou pegar e vou dar, e aí, né, fica difícil, porque você está amando mais o dinheiro do que a Deus, do que a obra de Deus, porque o dízimo e a oferta é para a obra de Deus, é para isso aqui que você está vendo, amém? E baseado nisso, né, a gente tem um testemunho hoje, né, que a gente vai ouvir do nosso irmão Jean, falando sobre essa questão, que a gente possa, que às vezes a gente, não, a palavra de Deus está aqui, ela é viva e eficaz, ela encontra lugar no nosso coração, e está muito claro aqui como Coríntios fala, mas quando a gente vê isso acontecendo na vida de alguém, os testemunhos são exatamente para fortalecer a gente dá certo, né? Porque às vezes a gente ainda fica meio assim. Amém, irmão? Amém. Amém. Obrigado, Jaque. Shalom, pessoal, tudo bem? Quero dar um pouco do testemunho que aconteceu comigo esses dias. Muito feliz, grato a Deus. Antes de começar meu testemunho, eu preciso dizer que desde quando eu comecei a minha vida pública, em secretarias, no governo, eu sempre orei a Deus, e eu sempre gostei de trabalhar no setor público por 3 motivos. Primeiro, pelo sustento da minha família, para melhorar a minha situação e a situação da minha família. Segundo, porque eu sempre entendi desde novo que a igreja precisava se posicionar e ocupar os cargos e os lugares de destaques nessa cidade. Eu sempre entendi que por muitas vezes a igreja, por omissão, deixou determinados lugares omissos, vagos, porque era pecado, e o diabo vai lá e ocupa. E a gente sofre isso hoje no Brasil. Terceiro, porque eu sempre vi uma alta possibilidade, através de cargos públicos, ajudar as pessoas. Então, em 2017, eu entrei no sistema socioeducativo, embora seja na causa da criança e adolescente, mas eu ajudei muitas pessoas, muitas famílias, graças a Deus, inclusive famílias aqui da igreja. Uma das primeiras coisas que eu fiz no sistema socioeducativo foi poder empregar algumas pessoas daqui da igreja. E graças a Deus, hoje, eu tenho lá no sistema socioeducativo, algumas pessoas aqui da igreja que são empregadas, e eu fiz isso com muita alegria, e pude também ajudar muitas pessoas. Então eu sempre orei nisso, e eu sempre busquei melhorias de vida, através do meu cargo, para poder ajudar pessoas. Então eu cheguei no sistema socioeducativo e eu comecei a orar a Deus. Quando eu vi que eu virei gestor no sistema socioeducativo, eu comecei a orar e pedir a Deus: Senhor, me dá um novo emprego, Senhor, me eleva na minha cidade, me dá um cargo maior do que eu ocupo hoje, para que eu tenha oportunidade de ajudar minha família, para que eu tenha oportunidade
de ajudar as pessoas e para que eu possa, como filho de Deus, pessoas baseadas nos seus princípios, ocupar os cargos de referência nessa cidade. Eu sempre orei assim, todos os dias eu oro assim: Senhor, me ajuda a ajudar minha família, Senhor, me ajuda a ocupar o espaço de referência nessa cidade, esses lugares públicos, e Senhor, me ajuda a estar nesses cargos para que eu tenha a oportunidade de ajudar as pessoas, para que eu tenha a oportunidade de ajudar a igreja, as pessoas da igreja, mas também os necessitados. Todos os dias eu oro assim. E nesse mês agora de maio, eu tive uma proposta de um político, de um deputado, para que eu possa ocupar uma cadeira como secretário executivo, ou seja, como subsecretário em uma outra secretaria. E eu fui nomeado mês passado, e anteontem, sexta-feira, dia 1º de agosto, eu comecei meu primeiro dia como secretário executivo, ou seja, como subsecretário da SEDEL, da Secretaria de Esporte e Lazer, que é uma secretaria de Estado. Amém. E aí, o que acontece? Não sei até quando vou ficar lá, eu só sei de uma coisa, que enquanto eu estiver lá, Deus vai abençoar a minha família através do meu trabalho, eu vou ocupar um cargo de referência, e através desse cargo, eu vou poder ajudar muitas pessoas. Eu vou poder ajudar a igreja, e eu já estou fazendo o planejamento de ajudar, de como eu fazer esportes dentro das igrejas que eu conheço, para que eu possa ajudar os jovens. E é uma coisa interessante, porque eu sempre trabalhei com jovem, e eu fui nomeado para ser secretário executivo adjunto da juventude. Então eu vou estar literalmente, e aí eu cheguei no primeiro dia de emprego, o secretário de Estado me chamou e falou: eu quero que tu faça a conferência da juventude, eu quero que tu reative o Conselho Estadual da Juventude, que é vinculado à Secretaria de Esporte, eu quero que tu trabalhe literalmente os projetos, aonde envolva a juventude e os jovens. E então essa semana vai ser uma semana de planejamento, mas enfim, o que eu quero dizer para vocês, que hoje, graças a Deus, eu estou em um cargo maior do que eu ocupava, mas sempre com esses 3 objetivos. Mas nada disso seria possível. Escute bem, eu vou encerrar aqui meu testemunho. Nada disso seria possível se eu não fosse fiel nos dízimos e nas ofertas. Todo mês, quando eu dizimo, devolvo o meu dízimo, e todo dia, ou todo culto que eu oferto, toda vez que as minhas orações são pelas minhas finanças, eu oro: Senhor, eu estou ofertando para que eu tenha mantimento na minha casa, na minha família, mas que eu possa ocupar um cargo nessa cidade, ou seja, me dar um cargo melhor, mas que eu tenha também a oportunidade de, através do meu cargo e através da minha vida, eu possa ajudar muitas pessoas. Eu ajudei muitas pessoas, pessoal, no sistema socioeducativo. Não pense que eu me limitei apenas aos presos que lá estão, não. Mas eu pude, graças a Deus, através do meu trabalho no sistema socioeducativo, dar cesta básica, ajudar as pessoas com conselho. Está aqui a Fabi, que trabalha comigo, está aqui o Franz, que trabalha comigo, quer dizer, trabalhava, né? Que agora não faço mais parte. Está ali o Berg também, que trabalhava comigo no sistema socioeducativo, que tem a oportunidade também de ajudar muitas pessoas, não só aqueles que estão encarcerados, mas aqueles também que precisam de um conselho e de uma ajuda. Que Deus abençoe vocês. E você, jovem que aqui está, eu não podia encerrar essa fala aqui, porque você tem muitos aqui já tem idade elevada, mas mesmo assim ainda há tempo. Mas principalmente os jovens que estão estudando, estudem e peçam a Deus para que vocês ocupem uma vaga de influência nessa cidade, para que você possa transformar a vida de muitas pessoas. E hoje, graças a Deus, eu sou testemunho vivo de que eu posso, eu quero, eu planejo e eu semeio na obra de Deus, e Deus vai nos elevar nessa cidade, em nome de Jesus. É só o começo daquilo que Deus vai fazer na minha vida, e eu creio também que na tua vida. Que Deus abençoe. Obrigado. Amém, né? E o Jean esqueceu de dizer que muito mais do que ele dar uma cesta básica, ele dá oportunidades. Ele foi um dos que abriu a porta para um projeto que é a nível mundial, que o nome é Eu Lidero, e ele fez a ligação entre a gente. Eu represento a Oliveira Foundation aqui no Brasil, aqui em Manaus, e ele fez uma ponte que eu não teria feito, né? É difícil, essa coisa política não é simples, e a gente hoje já estamos atingindo mais de 15 mil jovens e adolescentes com o projeto
eu lidero. Então, quando você está no lugar certo, na hora certa, as coisas vão acontecer. E quando você direciona a sua oferta e o seu dízimo. Lembra que eu falei? Aqui em Coríntios fala que Deus ama quem dá com alegria. Você está semeando como? Tem que levantar, está todo mundo dando oferta, deixa eu dar minha oferta. Aí, irmão, não vai rolar. Olha, quero só te contar. Direcione a sua oferta, direcione o seu dízimo, você já sabe que apresente ele ao Senhor. Mas sempre oferte algo e sabendo onde você quer chegar, o que você quer com isso. Porque é assim que a gente abre porta. Lembra que nós estamos numa guerra espiritual, gente. Tem uns demônios, um monte de coisa aí que quer que a gente seja muito ruim, que dê tudo errado, que a gente seja mesquinho, que a gente não prospere, que a gente não ande bem, que a gente coma mal. Não é pouco não, é demônio, é legiões querendo isso. E aí tem os anjos do Senhor que estão ao nosso favor. Mas vocês não sabem as coisas e nós precisamos direcionar, né? E fazer isso com o coração. Lembra, semear é algo sério. Eu acho que quando a gente come batata, cenoura, né, a cebola, a beterraba, todas as coisas que foram plantadas, melancia, laranjas, pensa aí, alguém semeou, alguém teve um tempo, separou essa semente, preparou a terra, colocou ali, esperou crescer, então tudo é um processo. Jean com certeza não começou a semear agora, e com certeza está ali a mãe dele, que é a pastora, que deve semear várias e várias, desde que ele nasceu ela semeia, e rega muitas vezes com lágrimas, né, pastora? E ainda tem a função dos pais, que tem que semear pelos filhos. Eu sou resultado de uma semeadura. Meus pais oraram, semearam, e eu estou aqui. E com certeza muitos de vocês. E agora é a sua vez. Amém? Então agora você vai pegar a sua semente, né? A sua oferta e o seu dízimo é a sua semente. E você vai segurar ela. Pastora, eu não tenho. Fica em pé, irmão, assim mesmo, em nome de Jesus, porque você não pode vir para a casa do Senhor sem uma semente. Então domingo que vem você vai trazer. Eu tinha 6 anos de idade, quando eu me lembro, né, gente? Assim que eu tenho lembrança, eu sempre tinha uma semente. E, às vezes, o meu pai me dava algum dinheiro, se ele me desse R$1, eu já ia separando, eu dizia, isso aqui é para me dar de oferta. Eu tinha 6 anos, gente. Então, assim, eu fui crescendo com isso. Então, ensina teu filho, e se tu não aprendeu ainda, começa a aprender. Ah, mas nossa, a semana foi corrida, não tem um tostão. Tem, irmão, tem. 50 centavos existe ainda. R$1 existe, é pouco. Mas é uma forma de começar. Quando você trabalha com finanças, a pessoa te orienta assim, comece separando pouco. Depois você vai se habituando e vai separar mais. Então, se você está nesse exercício, faça isso. Quem não tem a semente, fica em pé assim mesmo, vai segurar bem assim, só profeticamente. E domingo que vem, você traz nem que seja 50 centavos. Pelo amor de Jesus. Não vou trocar R$10 ali, vou ficar bem ali. Quem não tiver semente vai levantar a mão, vou trazer uma moeda para você. Amém? Vou lá com a Lúcia trocar minha moeda, né, Lúcia? Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti com as nossas sementes, Pai. Nossos dízimos, nossas ofertas. Ó Deus, e nós queremos apresentar elas com amor, Senhor, porque nós temos alegria em ofertar e dizimar na Tua casa, Pai. Ó Deus, que cada oferta e cada dízimo, Senhor, possa encontrar, Senhor, o lugar adequado, onde tenha que ser utilizado. Mas o mais importante, que Tu possas, Senhor, receber essa oferta como um aroma suave, Senhor, onde Tu estás. Pai, que essa oferta, Senhor, que é a nossa semente, possa dar frutos, possa abrir portas, possa trazer cura, porque nós cremos, Senhor, na promessa da Tua palavra, quando fala que nós vamos ofertar com amor, Senhor, vamos ofertar com alegria. E Tu amas quem oferta com alegria. E nós queremos sempre ser amados por Ti, Pai. Ó Deus, abençoa os nossos irmãos que estão sem a sua semente. Em nome de Jesus, nós profetizamos sobre cada um, Senhor, que tenha fé, que tenha ação, para poder domingo que vem estar com a sua semente aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode ofertar, querido. E tem o QR Code. QR Code. Tem aí, tem aqui em cima da mesa.
não fique sem ser abençoado, porque toda vez que você semeia, a bênção chega, amém? Em nome de Jesus. Então, oferte com alegria. Todas as vezes que você fizer esse gesto, ou então no celular com QR Code, você está declarando bênção sobre sua casa. Você que está em casa também pode ofertar. Nós temos aí, Lincoln, nós temos aí os QR Code, aí nossos endereços aí, certo? Nas redes sociais, para que você possa também contribuir com a obra do Senhor e ser abençoado. É promessa, amém? É promessa.